Direito processual penal, conceitos básicos. Ainda nas noções introdutórias, continuando os sistemas processuais, vamos falar agora sobre o sistema acusatório. E, diferentemente do sistema inquisitorial, o sistema acusatório privilegia a desconcentração de poder, nos termos do artigo 129.1 da Constituição Federal, onde fala que são funções institucionais do Ministério Público promover privativamente a ação penal pública na forma da lei, retirando dessa forma o viés acusatório das mãos do juiz, proporcionando assim o actum trio personarum, que é esse sistema tridimensional nos sistemas processuais, qual seja, o Ministério Público acusa, o réu se defende e o juiz, imparcial, julga essa demanda, tendo o Ministério Público e o réu direitos equidistantes ou equivalentes. Portanto, o réu passa a ser um sujeito de direitos, privilegiando dessa forma o princípio do contraditório, que será estudado mais à frente. Ainda no sistema acusatório, em relação à gestão das provas relacionadas ao juiz, temos que o sistema acusatório pode ser tanto um sistema acusatório puro como um sistema acusatório impuro. No sistema acusatório puro, como afirmam algumas doutrinas, o juiz não produz qualquer prova. Dessa feita, as provas ficam a cargo tanto da acusação, do Ministério Público, como da defesa em relação ao réu. Já com relação ao sistema acusatório impuro, que é o sistema adotado pelo Código de Processo Penal brasileiro, nos termos do artigo 212 do Código de Processo Penal, nós temos que as perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha, não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com a causa ou importarem na repetição de outra já respondida. O parágrafo único ainda alerta que, sobre os pontos não esclarecidos, o juiz poderá complementar a inquirição. Portanto, no sistema acusatório impuro, o juiz também pode, complementarmente, produzir as provas. Dessa forma, nós temos que na fase de investigação, a busca da prova pode ser dividida em provas preliminares e as provas produzidas no processo judicial. Em relação às provas preliminares, quem produz as provas é a Polícia Judiciária, que é diferente da Polícia Administrativa, e o Ministério Público, salvo no caso de provocação, tanto do Ministério Público como da Defesa, como da Polícia Judiciária, para provocação ou promoção de direitos e garantias individuais. Nesse caso, o juiz poderá intervir nessa investigação preliminar. Já no caso da investigação no processo judicial, de forma residual, como a gente viu no artigo 212 do CPP, quem determina as provas é o juiz. No entanto, primariamente, quem deverá determinar essas provas é a Polícia Judiciária, o Ministério Público ou mesmo a Defesa. Portanto, a base do sistema acusatório impuro é o princípio da verdade processual, que é diferente do princípio da verdade real que a gente acabou de ver. Também conhecido como princípio da verdade forense ou princípio da busca da verdade. Por fim, em relação aos sistemas processuais, temos o sistema processual misto, também conhecido como sistema francês. Por força da Revolução Francesa, ele também privilegia a desconcentração do poder. No entanto, em relação à gestão das provas relacionadas ao juiz, nós temos duas fases distintas no sistema processual francês, que é a fase inquisitorial e a fase acusatória. A fase inquisitorial é escrita, secreta e não acusatória. Portanto, na fase inquisitorial não existe o contraditório. A fase acusatória deve ser oral, pública e, obviamente, acusatória, que será distribuída à defesa, ao órgão acusador do sistema francês e ao juiz, que é imparcial, devendo somente julgar a causa. E como a gente pode perceber, no sistema francês, o processo é dividido em duas fases distintas, diferente do sistema processual brasileiro, que é o sistema acusatório impuro, em que essas fases são separadas.